Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E é interessante o quanto eu tenho visto algum movimento a respeito daquele, né, que vai ser exibido no Netflix, né? O Falsificador Mormon, se eu não me engano, da história de Mark Hoffman. É bem bacana aquilo lá, porque eu acho que de certa forma as pessoas estão trazendo algumas histórias que não eram muito faladas, né? Tá vindo à tona agora. E eu sei que a igreja se preocupa muito com isso, eu não sei como é que ela mexe os pauzinhos, mas eu sei que isso incomoda. Eu tenho uma pessoa que eu conheci há muito tempo atrás, que ela sempre falou para mim que tudo que incomoda quer dizer que tá dando efeito. Você toma um remédio, tá dando algum incômodo e tal, mas é o efeito que ele tá fazendo. Então, tô me esforçando na academia, mas tá doendo os músculos e tal, mas é o quê? É um sintoma de que está fazendo efeito. Então, tudo que incomoda tem um efeito. E é isso que está acontecendo hoje em dia. Eu não vou falar especificamente aqui agora do que vai ser exibido na Netflix, lá, o Falsificador Mormon, mas eu preciso falar para vocês que as coisas estão vindo à tona. As coisas estão acontecendo numa velocidade que antes era muito difícil. Eu que cresci na igreja nos anos 80, eu ainda peguei a época que a Lia Rona era pequenininha, do tamanho de um gibi. Não sei se alguém aqui lembra, mas eu tinha várias dessas em casa. E meus pais tinham lá, então a Lia Rona era pequenininha. E o interessante é que as coisas naquela época eram muito difíceis. Você não tinha muito acesso a coisas que hoje está num clique. Realmente era complicado. Por mais que você conseguia, que nem eu falei a minha experiência de quando era garoto, que conseguia ir na escola com um amiguinho, um livro que falava das versões da primeira visão, que Joseph Smith falou que teve e tal. Aquilo era um livro, por exemplo, era difícil de achar algo como aquilo. Até se você fosse na biblioteca, que aí a gente passava horas na biblioteca procurando coisas de trabalho de escola, assuntos, né, enciclopédias, que não tinha computador. Até lá era difícil você procurar algo assim. Então era muito difícil você falar assim, olha, alguém ali com um livro que fala da igreja, que não é oficial. Era super difícil isso. E o bacana, né, que com a informação, né, se aperfeiçoando, vindo à tona, aparecendo a internet, isso mudou. A velocidade está sendo muito rápida. As pessoas às vezes pesquisam e elas conseguem, coisa que não conseguiam antes, compartilhar com milhares de pessoas em questão de minutos. A gente vê isso acontecer. Naquela época, por mais, por exemplo, que eu tive acesso a um livro quando eu era rapaz, que falava a respeito das várias versões da primeira visão de Joseph Smith, que não ensinam isso dentro da igreja. Por mais que eu tive acesso a esse livro, com quem que eu poderia compartilhar? Mas na época eu contei a história para vocês, né? Como a igreja não deixa a gente pesquisar, tal, inibe muito você. Eu lembro que eu levei para a igreja para tirar dúvidas e meu presidente dos rapazes, tira isso, fecha isso, nem abre esse livro, tal. Aí não consegui ter acesso, né? E acabou só ficando com uma pulguinha atrás da orelha por décadas. Mas eu não tinha, mesmo se eu lesse, realmente estudasse aquilo, eu não teria muito com quem compartilhar naquela época. Final dos anos 80, começo dos anos 90. Agora é diferente. Agora você consegue pegar um podcast aqui e você consegue compartilhar com muitas pessoas. É muito legal ver isso acontecer, porque a informação ela deve chegar. E quando eu falo assim, por exemplo, as informações que a igreja às vezes está tentando inserir, ela está colocando devagarzinho algumas coisas. Por quê? Para não ter um choque tão grande. Vocês percebem que a igreja está colocando? Por isso que as pessoas, agora já está aparecendo não sei o que nos canais oficiais. Agora já colocaram não sei o que. Porque sabe que o choque é grande. Quando a rasteira é muito violenta, as pessoas não voltam mais. A rasteira de informação às vezes é tão forte que as pessoas falam, eu não vou mais. Então a igreja quer eliminar isso. Então, como não tem como parar a internet, por exemplo, eles falam assim, então vamos liberar devagarzinho, se as pessoas souberem, vai estar no canal oficial, sim, estava lá. Na verdade não é, eles estão tentando ter um subterfúgio ali para caso as pessoas levarem essa rasteira de informação, que acontece sim. Mas é bacana a maneira que a gente está vendo as coisas acontecer. Que nem a gente tem falado, né, o papo que eu tive com o Marcelo Ribeiro, que é o idealizador do canal Mormonismo Sem Censura,
Né? A gente estava falando a respeito de, por exemplo, vários canais que apareceram no YouTube. Né? No meu caso, além do YouTube, eu estou em várias plataformas de áudio, por ser um podcast. Então você consegue me encontrar no Spotify, tal, Google, alguns lugares aí de áudio também para você ouvir. E aqui no YouTube. Então é bacana, por exemplo, que como está aparecendo um leque de pessoas, e pessoas que você vê que tem muita propriedade ao falar. A gente já falou de vários canais que tem o Tom, tem o próprio Mormonismo Sem Censura, a Vânia, Tralalá, tem aqui. A gente consegue ver que é um arsenal de informações que vem de pessoas diferentes que tiveram assim, em comum a igreja, a corporação, mas cada um tem a sua sensibilidade ao passar as suas informações. Então isso é muito bacana. Por exemplo, você pode pegar assim um podcast aqui e compartilhar o link no WhatsApp, por exemplo, e vai para quase todos os seus contatos se você quiser. Em questão de minutos, 1 minuto você faz isso. E isso não era muito difícil. Então se você se machucou muito na igreja, você que está sempre aqui ouvindo podcast, você tem essa oportunidade, né? Eu convido, além de outros canais, você fazer isso, faz isso aqui no podcast, compartilha. Navegue, né? Eu ia até pedir isso no podcast passado, mas se você quiser fazer isso, procura lá no vídeos aqui no canal e vê um que te interessou mais, aquele que você fala, nossa, esse aqui falou alguma coisa bacana, interessante. O que você mais gostar, você pega e compartilha. Compartilhar, pega o link e começa a passar para os seus contatos do WhatsApp. Se você não tiver problemas, que às vezes você fala assim, eu não quero envolver muito, tem muita família lá da igreja, no meu Facebook, por exemplo, não precisa postar lá, mas onde você puder, coloca. Aí você estará ajudando a pulverizar as informações que antes era muito difícil. Eu sou dessa época mesmo, né? Anos 80, anos 90, então eu via quanto era difícil. As pessoas falavam alguma frase em alguma aula do seminário, alguma coisa assim, mas se Joseph Smith não viu Deus mesmo, tá? Era um tabu violento, então já era, para com isso, pô, tem que levar você para falar com o bispo. Hoje não. Hoje eu, por exemplo, se alguém chega para mim e fala assim, mas o que você está falando? Eu falo mesmo. Eu falo, eu estou falando e vou continuar. Era difícil essa posição antes, porque você tinha um monte de... né, você tinha muitas regras, você tinha dogmas, você não tinha outras informações para embasar o que você está falando. Eu sei que eu trago muitas experiências pessoais aqui e é o que eu faço aqui no podcast. Mas eu sei que todas as vezes que às vezes eu coloco doutrinas, né, rompendo as doutrinas da igreja por muitas histórias que não estão nos canais oficiais, isso existe hoje embasamento. A pessoa às vezes pode me questionar aqui, então vai lá, procura lá, você vai achar. Essas informações é bacana. Agora, o trabalho nosso aqui é fazer com que as pessoas pensem a respeito. E como podemos fazer para as pessoas pensar a respeito? Compartilhando essas informações. Então, diferente de outros podcasts, eu vou pedir para você, que conseguiu ouvir até agora aqui, nesses minutos aqui do podcast, assim que acabar, compartilha, faz essa força. Eu acho que a gente vai conseguir alcançar mais pessoas com o trabalho dessa corrente. É uma corrente, tem que ser assim. E como é mais fácil agora, então vamos dar força para essa facilidade que chegou. Eu acho muito legal isso. A gente tem falado assim, né? Que quando nós pesquisamos algo e essa rasteira machuca a gente, às vezes a gente falou um dia aqui sobre a raiva. As pessoas às vezes olham a gente aqui, né, os criadores de conteúdo, eu, Mormonismo Sem Censura, Tom, Vânia. As pessoas costumam falar assim, as pessoas têm raiva da igreja. Talvez elas falam isso, eu já falei demais sobre isso. Eles pensam isso porque a história deles às vezes são diferentes, né, de outra pessoa. Às vezes eu tenho uma história que você não passou, mas você passou a sua história que eu também não posso invalidar ela. Entende como acontece? Aí a gente vem e fala, porque às vezes o sentimento é muito aflorado. Você tem ideia o que é você relembrar quando você estava presente, quando um bispo deu um conselho errado para uma irmã e ela foi prejudicada por isso? E ele falou que era inspiração? Você tem ideia o que é eu ter que relatar algo assim para vocês aqui no podcast? O quanto isso me dói? Só que aí a gente fala de uma maneira alterada, nós somos seres humanos, por causa que a gente lembra o quanto foi a indignação desse episódio. Aí o que acontece? A gente vem e fala aqui, às vezes dá aquele tom, ele tá falando com raiva. Vocês entendem? Não, é a emoção do que a gente viveu.
Então eu tenho que dizer para vocês isso, porque muita gente está falando isso por aí. Ah, aquele canal, aquele isso, aquele podcast, isso, tá tudo falando, tem raiva, tá falando mal da igreja. E eu já falei que são características erradas de você falar desse trabalho. Não precisa falar se é um canal falando mal da igreja, um podcast falando mal da igreja. É que eles falam a verdade e as posições deles, que eu já falei aqui, a carapuça serve para a igreja. Aí dá a impressão que está falando mal para quem está lá com o cabresto, falando, não posso olhar para os lados, aí ouve isso aqui, não, está falando mal. Ou quando a gente fala com, né, sabe, com aquele sentimento mesmo, relembrando as coisas que eu já falei, que às vezes relembrar coisas para falar aqui para vocês é muito duro. É difícil, porque dói às vezes. Nós revivemos aquela dor. Então, às vezes, ao falar, altera um pouquinho a voz, aí você fala uma palavra mais forte aqui e acaba sendo que, parece que ele está com raiva da igreja. Entende? Mas é isso. O assunto que eu queria deixar hoje nesse podcast é esse. As informações estão aí. Nós estamos vivendo num momento que nunca foi tão bom se informar. É lógico, tem muita coisa difícil de você saber, ou muitas coisas erradas também, mas quando você quer pesquisar a fundo, você consegue rapidinho fontes seguras, confiáveis e descobrir por você mesmo. E me deixa muito triste, né, que membros dentro da igreja, eles não estão progredindo acompanhando isso. Por mais que falam assim, a igreja agora está digital, ela tem os manuais dela no aplicativo, agora ela tem várias funções para fazer online. Só que quando a gente fala a parte online, por exemplo, pesquisa em alguns sites aí que não é oficial da igreja, que são de historiadores confiáveis, que são de pesquisadores, professores de faculdade. Procura isso, aí você não pode, a igreja não deixa. Você entende? É isso que acontece. Então, os membros da igreja não estão conseguindo evoluir nessa forma. Porque a igreja para. Culpa dos membros? Não, talvez culpa da própria corporação, que ela coíbe você a fazer isso. Vocês entendem? É isso, é que nem fizeram lá naquela época, que ainda não tinha internet, mas eu estava com um livro na igreja para tirar dúvida com o meu presidente dos rapazes. Por que está falando que Joseph Smith teve várias versões da primeira visão aqui? Fecha isso, esse livro não é da igreja, vamos jogar fora. Entende? É o que acontece hoje. Nem acessa esse site, não pode, só verifica os canais oficiais da igreja e acabou. É o que eu volto a falar. Como que o canal oficial de uma empresa vai começar a falar coisas que prejudicam o seu produto? Não vai acontecer. E precisamos sim nos atentar para isso, que as informações elas estão aí. É a nossa oportunidade, se nos doeu, às vezes, as informações que nós aprendemos que não ensinaram dentro da corporação, nós temos ferramentas hoje para mostrar isso para alguém. Eu já vi pessoas me procurarem e falar assim, eu tenho um amigo que permanece na igreja, que ele não me dá nem brecha para falar as coisas que eu aprendi. Então hoje, às vezes, você tem como fazer isso, você pode, pelo menos, compartilhar um link, alguma coisa assim. E é o que eu falo. Não é para tirar ninguém da igreja, mas se você tá com alguma dúvida, você está querendo romper um pouquinho a barreira, pesquisar, colocar em xeque porque é saudável para testificar o que você acredita, deixa eu colocar em xeque com outras coisas, porque aí vai me confirmar mais, não é verdade? Então se a pessoa está nesse patamar, então se você está lá pronto, aqui eu tenho uma coisa para compartilhar, compartilhe link de alguns vídeos aqui do podcast. Então vou convidar você novamente, se você estiver aqui no YouTube, né, vai em vídeos, e vê o podcast que você ouviu, que você mais interessou, que foi bacana. Compartilhe no seu WhatsApp o link, nos seus canais. Eu acho que isso é bacana. As informações estão aí na nossa frente e a gente só precisa administrar e se aprofundar nelas. E é isso que eu queria falar para vocês hoje, sobre as informações. Elas estão aí. Agora está vindo alguma coisa lá na Netflix que vai ser lançado e sempre aparece algo ali e a gente vai pesquisando. E esse é o mundo das informações, muito diferente dos anos 80, dos anos 90, né? 90 já começou muita coisa, mas agora a gente está num rio de informações que está na nossa frente. E volto a falar, fico muito triste que você, às vezes está aqui me ouvindo, membro com a recomendação no bolso. Você tem essa oportunidade. Só se dá ao luxo de aprender mais, só isso. Você consegue, por vários cliques, algumas coisinhas, você conseguir aprender muita coisa. E é o que eu falo, depois que você aprende sobre isso, é um caminho sem volta.
Mas volto a repetir, é muito melhor você saber a verdade do que ficar condicionado em regras, em ritos, medo e coerção. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.